Graças a Deus, a temperatura está subindo, que ela continue subindo. É. Bem, minhas irmãs, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de agosto de 2023, quinta-feira aquecida, isso é uma maravilha. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo, eu acho que é o capítulo 6, Desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico. Não, já passamos. É o capítulo 7, que trata do condomínio espiritual. Eu sempre erro, é o capítulo 7, onde nós estamos. Vou até mudar aqui a marcaçãozinha, porque eu cismei que é o capítulo 6, é o capítulo 7, já avançamos. Condomínio espiritual. Esse capítulo bastante interessante do Hermínio. Hermínio tem trazido para a gente aqui cada informação, né? Coisas que realmente a gente não conhece. Graças a Deus, a gente está podendo ter oportunidade de conhecer. É mais conhecimento que nós vamos adquirindo. E hoje nós vamos estudar nesse capítulo... Ou não, já passamos, gente, eu estou perdida mesmo. Não é capítulo 7, não, é capítulo 8. Nossa, mãe do céu! É capítulo 8, clarividência, desculpem aí, mas é capítulo 8, clarividência. É porque esse capítulo aqui é o capítulo... O 7 foi um capítulo pequeno, porque teve um capítulo aqui, acho que foi o 6, foi muito longo. Então, nós estamos no capítulo 8, desculpe aí o erro, errei 2 vezes. Capítulo 8, clarividência. E nesse capítulo 8, nós vamos estudar hoje, né? Estamos já no item 3, visão sem olhos. Nesse item 3, eu estou no primeiro, segundo, eu vou para o terceiro parágrafo. Então, vamos lá, vamos repetir aqui de novo, eu errei 2 vezes, é o capítulo 8, clarividência, item 3, visão sem olhos, terceiro parágrafo, que inicia assim, como se observa, tá bom? É assim que começa esse terceiro parágrafo do item 3. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, ao nosso irmão Francisco de Assis, a oportunidade que nós estamos tendo, né? De, nesse momento, estarmos aqui reunidos, estudando, adquirindo um pouco mais de conhecimento. E rogamos também a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça, para que nós possamos a cada dia crescer mais em sabedoria, em conhecimento. E também pedimos a Deus que abençoe aqueles nossos irmãos mais sofridos, porque são muitos que se encontram em sofrimento, necessitados do amparo do Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Graças a Deus. Boa tarde, Verinha. Que bom que você está aí. Como eu falei, nós estamos no capítulo 8, Clarividência, do livro Diversidade dos Carismas, lá no terceiro parágrafo, que inicia assim: como se observa, portanto, é tarefa habitual do diencéfalo converter pensamentos em imagens. Olha que informação interessante. Na aula anterior, nós vimos até uma página, né, onde nós colocamos o desenho do diencéfalo, e aqui ele vem dizendo
que é tarefa do diencéfalo converter pensamentos em imagens, tanto comandado pela vontade do próprio encarnado, como sob impulso de uma vontade alheia de seres desencarnados, uma vez realizado o necessário acoplamento mediúnico. Gente, isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Então, olha só o que ele está dizendo. Que uma das tarefas desse órgão, né, do diencéfalo, que é uma parte do cérebro, né, uma das funções dele é converter pensamentos em imagens. Então, eu penso e o diencéfalo transforma aquilo que eu pensei numa imagem. Agora, olha que o Hermínio está colocando aqui. Isso pode ser uma vontade minha, eu penso em alguma coisa e visualizo isso que eu pensei em forma de imagem, mas também pode acontecer essa transformação do pensamento em uma imagem como impulso de uma mente invasora, de um espírito desencarnado, que é o obsessor. Vamos pensar assim no obsessor, né? Inicialmente, um obsessor. Então, o obsessor pode pensar alguma coisa e transformar aquilo que ele pensa numa imagem, tá? E isso pode acontecer depois que esse obsessor está ligado ao encarnado. Então, ele diz aqui, ó, isso também pode ser comandado pela vontade do próprio encarnado, como também sob impulso de uma vontade alheia de seres desencarnados, uma vez realizado o necessário acoplamento mediúnico. Então, o obsessor, ele se liga à sua vítima, aí ele pensa o que ele deseja, transforma isso que ele pensou numa imagem e oferece para a sua vítima. Faz com que sua vítima veja o que ele quer. Entendeu? Também pode ser pelo lado positivo. Vamos dizer que é o espírito amigo. Né? Isso aconteceu muito com o Ivone, doutor Bezerra, Charles. Feito o acoplamento mediúnico, eles pensam em alguma coisa, transformam aquela imagem, a Ivone via aquelas cenas maravilhosas que nós estudamos no livro Devassando Invisível, na segunda-feira, 5h30, e depois, mais tarde, no outro dia, quando ela ia psicografar uma obra referente àquela imagem, para ela se tornar mais fácil, que ela estava psicografando, mas ela tinha a lembrança do que ela tinha visto. Então, pode ser pelos dois lados, pelo lado bom, como pelo lado negativo. Tá? Então, muito interessante isso. O espírito, no caso aqui do obsessor, se ligando ao médium, ele pode pensar numa coisa horrível, transformar aquilo numa imagem e obrigar o médium a receber aquela imagem. Como o médium, se ele está no processo obsessivo, ele está acessível ao outro, né? Houve uma sintonia, então ele vai captar essa imagem, que pode ser, como nós já vimos na aula passada, repetida durante muito tempo. De tanto ser repetida, ela acaba, né, ficando gravada na mente daquela pessoa que está sendo obsidiada. Então, a gente percebe como esse trabalho é feito por esses espíritos que a gente chama de invasores, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, é só liga aí o som, fala, tá? E depois... Então, Rose, na mesa, muitas passividades, parece que a gente está vivendo aquela cena.
Exatamente. Você está É vendo. tudo, é tudo mostrado, parece que nós estamos lá, mas não é. É tipo um painel, né? Como você falou, né? Que eles Exatamente. mostram. Aí, a equipe espiritual da casa, ela pode promover isso, entendeu? Ali está sob controle. É. Aí você falou isso, eu me lembrei. É para facilitar que você compreenda o que aquele espírito está falando. Porque, às vezes, o espírito fala de uma certa forma que você não consegue compreender bem, até por causa da perturbação que ele se encontra. Né? E ajuda muito o médium. Sim, então, às vezes, pela perturbação que ele se encontra, ele vai falando meio embolado, né? Ele fala de um jeito, daqui a pouco ele muda aquilo, agora fica meio confuso, você não percebe bem. No momento que você começa a ver a cena, aí você consegue compreender o que ele está querendo dizer, mesmo que ele não consiga falar, explicar bem o que ele quer falar. Então, quando você começa a ver a cena, você entende o que ele está querendo dizer, o que está meio confuso. Aí você começa a perceber de onde vem toda aquela situação. Então, isso ajuda o médium, né? É tão nítido que a gente poderia até desenhar toda a cena. Exatamente. Você poderia até desenhar. E você compreende melhor o que está se passando com ele. Isso. Então, isso aí, olha só, é o trabalho do diencéfalo, o diencéfalo sendo trabalhado, mas aí com o amparo da espiritualidade. Por isso também, Márcia, que as pessoas que sometem a essa mediunidade da psicofonia, da psicografia, ela tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, eu quero fazer uma reunião mediúnica em casa, eu quero entrar em contato com os espíritos em casa. Se é um espírito muito bem preparado, como o Divaldo, como o Chico Xavier, Dona Ivone Pereira, não tem tanto risco, né? Porque são os espíritos já experimentados, espíritos que sabem o que estão falando, médios, né? Vamos dizer, como dizia o nosso companheiro altivo do Leão Denis, médios cascudos. Agora, quando são médios que estão iniciando, que não têm tanta experiência assim, aí tem que tomar cuidado. Não é verdade? Eu nem me atrevo, Rose. Claro que não, a gente não deve se atrever, não. Porque aí, qualquer coisa ligada a intercâmbio mediúnico, você em casa, sem ter essa experiência. Abre um portal, né? Abre um portal que é aquela coisa, tu sabe que abriu, mas depois para fechar. Né? É complicado. Não tem autoridade moral para isso. Exatamente. A pessoa você não sabe quem chegará. Por isso que Kardec, ele até fala uma coisa muito interessante, se eu não me engano, é no Livro dos Médios, sobre evocação. No Livro dos Médios, eles estão falando, fazem uma pergunta, né, a Kardec, se é melhor fazer uma reunião convidando determinado espírito para participar da reunião. Ou você deve deixar à vontade, né? Você começa a reunião, fica à vontade. Quem chegar, chegou. E aí Kardec fala que quando você evoca, você está numa reunião, e você evoca um espírito, se essa reunião é muito bem equilibrada, organizada, tem uma equipe espiritual, você pode ter a certeza de que quem virá é aquele que você evocou. Então, ele diz assim, é melhor evocar e ter a certeza de quem vem do que você deixar aberto, e aí pode chegar qualquer um. Então, quando a reunião, como eles faziam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles evocavam o espírito. Queremos falar com o espírito tal. E aí havia todo aquele amparo espiritual, né? Vinha o tal do espírito. Então, ele fala sobre isso, que é melhor evocar do que deixar para que venha qualquer um. Agora, você fazendo em casa, sem nenhum tipo de uma observação maior, você pode até evocar, mas vai ter certeza que quem veio foi quem você evocou?
Então, tem que se tomar cuidado, né? Gente, nós estamos estudando o capítulo 8, Clarividência. Quem está chegando agora, no terceiro parágrafo, que começa assim: como se observa, portanto, tá? Capítulo 8, Clarividência. Eu vou ler novamente o pedacinho, né? Quando diz assim: como se observa, portanto, é tarefa habitual do diencéfalo converter pensamentos em imagens, tanto comandado pela vontade do próprio encarnado, como sob impulso de uma vontade alheia, quer dizer, uma outra pessoa, um outro espírito, de seres desencarnados, uma vez realizado o necessário acoplamento mediúnico. Então, nós falamos aqui sobre esse processo da obsessão, instalação de imagens na mente do médium. No outro parágrafo, Hermínio vai dizer assim: logo, os espíritos se comunicam diretamente com o cérebro, onde estão localizados os centros de visão, audição, olfato, sem a necessidade de fazer passar as impressões pelos sentidos correspondentes, utilizando-os para isso no processo dos raios mentais do médium. Então, se o sujeito está encarnado, o espírito, o desencarnado, ele vai entrar em comunicação direto no cérebro do médium. Tá? Ele vai ao órgão do médium, tá? Porque lá estão localizados os centros de visão, audição. Falamos até aqui sobre o caso de pessoas que às vezes sofrem acidentes, lembra? A pessoa sofre um acidente e, dependendo da área do cérebro que ela pode perder a visão, ela pode perder a audição, ela pode perder o paladar, ela pode afetar a área da fala, não é assim? Nós vimos até o caso da Covid, no caso foi o vírus, que algumas pessoas ficaram com problema. Então, quando a pessoa sofre um acidente e às vezes perde massa encefálica, traumatismo craniano, seja lá o acidente que for, dependendo da parte do cérebro que vai ser afetada, ela pode ficar. Ela pode ficar cega, né? Porque afetou aquela área do cérebro dela que tem esse comando aí, tá? Então, a gente sabe muito bem disso. Por isso que ele falou. Domínio da mediunidade. Fazer passar as impressões, como ele disse aqui, pelos sentidos correspondentes, tá? Utilizando para isso no processo dos raios mentais do médium. Em Dos Domínios da Mediunidade, livro de André Luiz, no capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência, Clementino confirma a atuação direta sobre os centros cerebrais respectivos, esclarecendo o quê? Então, eu vou trazer aqui para a gente, tá? Porque é muito interessante, e ele aqui colocou só 4 linhas. Então, eu vou trazer para a gente esse trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? No capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência, tá? Então, o irmão Clementino vai dizendo assim, na realidade, André vai dizendo assim: notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiuns, meu colega inquiriu ainda. Esse colega de André Luiz é Hilário, né? Porque sempre Hilário e André Luiz estavam ali estudando, eram os alunos, né? Então, André Luiz teve durante muitos anos Hilário como colega de estudos, né? Então, o irmão Clementino, orientador, disse assim: a clarividência e a clareaudiência, acaso, estão localizadas exclusivamente nos órgãos. Ou melhor, ele não disse, ele fez uma pergunta, né? Hilário faz essa pergunta. Olha só, notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, meu colega, que é Hilário,
inquiriu ainda, quer dizer, perguntou ainda. A clarividência e a clareaudiência, acaso, estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura encarnada? Porque clarividência está ligada à visão, clareaudiência à audição. Então, Hilário faz essa pergunta. Aulus, que é um outro orientador, são dois orientadores, irmão Clementino e Aulus. Aulus acariciou-lhe a cabeça de Hilário e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos. E o ampliador de sons para os ouvidos, quer dizer, o aparelho, né, de audição. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos, na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. Então, ele está falando sobre... Por isso que nós comentamos na aula passada, que um cego pode ver num desdobramento. Alguém que é surdo pode ouvir. Porque é o perispírito, é todo o perispírito que vê e ouve. Então, a percepção é mental, tá? É mental. Aí nós vamos voltar aqui ao livro Diversidade dos Carismas. Ele vai dizer assim: o que, em outras palavras, é o que diz Budton ao informar que os sentidos são meros canais de comunicação com a mente. Esta é que importa, é a mente que é importante. Tá? Clementino vai um passo adiante ao ensinar que, vamos voltar aqui para o nosso PDF. Vamos lá. Ele diz assim: desejava, porém, saber se Dona Celina, é Hilário que deve estar perguntando o André Luiz, por exemplo, desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo tão somente pelo processo curial de percepção da Terra. Então, o Hilário quer saber se a Dona Celina, que ali está vendo o irmão Clementino, que é o espírito, e ouvindo tão somente pelo processo curial, quer dizer, o processo normal de percepção da Terra. Aí ele diz: sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutores auditivos. E supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em concepção com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Então, vamos imaginar o seguinte: nós estamos aqui, tá? Cada um no seu espaço. De repente, um espírito se materializa na sua frente. Você pensa que está vendo ele pelos seus olhos, está ouvindo pelos seus ouvidos, mas não está. Entendeu? Você não está vendo ele pelos seus olhos, nem pelos seus ouvidos. Isso resulta do hábito, porque se você fechar seus olhos, você vai continuar vendo. Se você apertar os ouvidos para não ouvir, você vai continuar ouvindo. Tá? Então, nós pensamos que vemos. Tanto é verdade que, se tiver uma pessoa do seu lado, talvez ela não veja e nem escute. Então, se você estivesse vendo pelos seus olhos físicos e pelo aparelho auditivo normal, né? Ou então o labirinto, a cóclea, martelo, então esses órgãozinhos aí, o outro também estaria vendo e ouvindo. Mas muitas vezes ele não está. É porque você está vendo e ouvindo com a sua
mente. Então, olha só, toda percepção é mental, mas o hábito faz a gente acreditar que nós estamos vendo e ouvindo pelos órgãos. Aí ele continua aqui. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. Tá? E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens que vê e ouve, na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Sorrindo ajuntou, quer dizer, sorrindo complementou. Vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos, na experiência que chamam vida de sonho. Então, olha só que coisa interessante nos traz André Luiz. Realmente, a gente pensa, quando a gente está aqui, aquele que tem a mediunidade, né? E você vê, o espírito se materializou. O que a gente fala? Eu estou vendo. Se você está no estado de vigília, você pensa que são os órgãos, seus órgãos que estão vendo. Mas não são, é a tua mente que está vendo. Então, é muito interessante isso, né? Agora, por que a gente pensa que é a mente que está vendo? Porque é o hábito. Eu tenho hábito. Mas se fosse assim, por que o colega do lado não está vendo? Aí ele diz, eu estou vendo o espírito ali se materializou. Aí o outro, aonde? Onde isso não acontece às vezes? Na casa espírita, né? Já aconteceu de eu estar conversando com uma pessoa, né? E o companheiro do lado diz assim, tem um espírito sentado ali. Por exemplo, quando eu dava aula no curso André Luiz, lá na sala Manuel Filomeno de Miranda, meu irmão tem uma mediunidade muito acentuada, né? Então, ele ia lá fazer o estudo, né? E eu sentava na mesa e atrás de mim só tinha a parede. E, normalmente, a pessoa deixava as cadeirinhas sentadas ali. Aí, às vezes, ele dizia assim, ele me chama de Nilda, né? Nilda, tem 5 espíritos sentados ali. Aí eu, aonde? Aqui atrás de vocês, são os 5. São os 5 orientadores desse estudo. São seus orientadores, eles estão ali assistindo. Aí eu olhava a cadeira vazia. Eles estão lá. Aí ele olhava e dizia, estão sorrindo. Quando eu virava para trás para olhá-los, vocês começaram a sorrir. Porque eu olhava e falei assim, gente, a cadeira está vazia. Ele não, mas eles estão lá. E eles sorriram, eles acharam engraçado. Eu olhei e não vê-los. Porque eu não tenho essa mediunidade da vidência. Mas o meu irmão tem. Mas, na realidade, ele não estava vendo com os olhos físicos. Entendeu? Ele estava vendo com a mente. Porque se fosse com os olhos físicos, eu também estaria vendo. E agora, eu tenho da audiência. Eu escuto os espíritos falar. Até eu estou procurando uma coisa e, de repente, eles me falam outra. Então, eu estou em dúvida. E eu escuto muito alto até dentro da minha casa. Já aconteceu de eu escutar aqui, a impressão que eu tenho que é aqui. Sabe? Quando alguém fala com você... Até uma coisa interessante já aconteceu comigo, uma pessoa, eu senti o espírito falando comigo, era como se eu sentisse até o hálito quente dele no meu rosto. Tipo, chegou muito perto. Né? Parecia que ele estava fora, aqui e aqui. Outras vezes, eu escuto dentro da minha cabeça. Mas não é o meu aparelho auditivo que está ouvindo. É a minha mente que está ouvindo. Né? Quando tem a questão do olfato, é uma coisa também que muitos de nós temos. Você entrar num ambiente e sentir um cheiro de rosas, ou um cheiro de charuto, não tem? Ou um cheiro desagradável, às vezes, a gente não sente. Não é o aparelho olfativo, é a mente da gente.
Mas a gente, como está habituada a utilizar os órgãos, você acredita que são os órgãos. Tem gente, até já vi, médium, entrar num lugar, sentir um cheiro ruim, falar assim, nossa, está um cheiro horrível aqui. Como se ele tocou no nariz, ele deixaria de sentir o cheiro. Mas é a mente dele que está captando, né? Mas a gente pensa que são esses órgãos. Então, isso é muito interessante. A gente tem essa noção. Tanto é que, às vezes, não, eu não quero ver, mas continua vendo. Em casos de obsessão, isso acontece muito, né? A pessoa diz, eu não quero ver essas coisas horrorosas, mas ela continua vendo. Tampar, fechar os olhos, botar a mão no rosto, não impede que ela deixe de ver, ela continua vendo. Isso é prova que não são os órgãos que veem, é a mente que vê. Então, vamos voltar aqui ao livro do Diversidade dos Carismas. Diz assim, Hermínio, idêntico mecanismo ocorre com a dor física. Temos a nítida impressão e até convicção de que é o dedo do pé que dói quando damos uma topada, ou da mão, quando atingimos com uma desastrada martelada. Na verdade, porém, se a rede nervosa sofrer qualquer interrupção, por ruptura, inibição ou anestesia, entre o dedo do pé e o cérebro, não sentiremos dor alguma. É o caso quando você vai ao dentista, né? E toma aquela famosa e dolorida anestesia que é horrorosa, né? Na gengiva. Quando você termina o tratamento, a anestesia ainda está lá. Então, o dentista avisa, cuidado. Porque você, qual é a nossa tendência? É ficar o quê? Mordendo o lábio. E você pode machucar o lábio, porque você não está sentindo dor. Então, tem gente que fica, já aconteceu comigo, já fica tanto fazendo assim, que é até uma coisa gostosinha de fazer, né? De anestesiado. Só que quando a anestesia para, você cortou o lábio, porque você não sente dor, está anestesiado. Então, o dentista não fala, não fica apertando não, você está anestesiado, hein? Quando essa anestesia passar, você vai estar com o lábio machucado. Como as pessoas que às vezes se tornam, né, paraplégicas, tetraplégicas, né? Por exemplo, nossos irmãos rancenianos, convivem muito com eles muitos anos, acontecia, sabe o que com eles? Às vezes eles tinham no quarto deles, ou então moravam em casa, mas havia no quarto um fogãozinho. Então, eu tive um conhecido nosso, ele queimou a mão. Ele queimou a mão. Porque devido à rancenice, ele não tinha mais sensibilidade. E, às vezes, cozinhando, eles encostavam a mão na panela quente, entendeu? E se queimavam. Porque não tinha aquela sensibilidade. Então, às vezes, ele estava cozinhando, a frigideira quente, a mão encostada na frigideira, e ele, distraído, não percebia. Quando ele tirava a mão e olhava, aí que ele percebia a ferida. Então, havia muitos casos que eles iam para a enfermaria para fazer curativo, porque, às vezes, eles se queimavam porque eles não tinham sensibilidade. Então, eles tinham que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, com corte de tesoura, de cortar unha, tudo isso. Porque eles não sentiam aquele órgão afetado, eles não tinham sensibilidade ali. Tanto é que teve um teste que eles faziam lá no Curupaiti. Normalmente, quando a pessoa começa os primeiros sinais, aparece uma mancha branca na pele, né? Um pouquinho mais esbranquiçada. Então, eles pegavam um alfinetinho e cutucavam ali, para ver se tinha sensibilidade. Isso aconteceu comigo quando eu contraí uma bactéria brabíssima. Eu trabalhava lá em Cordovil, eu tinha um aluno que ele trabalhava como catador de lixo. Não sei se o William conhece, Erythrema multiforme, é uma bactéria braba por causa de lixo. Então, apareceu na minha pele várias manchas, pelo corpo todo, né, horríveis. E aí eu fui para um posto de saúde, porque quando aparecessem essas coisas assim, é bom ir para posto de saúde, que médico de posto de saúde conhece tudo de dermatologia, porque eles lidam com tudo, né? Então, eu cheguei no posto de saúde,
Quando eu entrei, eu fui para uma clínica particular, a mulher mandou fazer um monte de exame de sangue. Ela não conseguia detectar o que era. A tal da bactéria, nem no exame de sangue. E ela estava no exame de sangue, hein? E ela estava lá no exame de sangue, ela não conseguia. Aí, fui lá umas 3 vezes, e a bactéria causava uma febre terrível. E a mulher, nada da médica. Aí um dia eu disse assim, eu acho que eu vou lá no posto de saúde do Tanque, eu morava ali na Taquara do Tanque. Olha, a sala do posto de saúde era imensa, era um salão, aqueles postos de saúde antigo, né? Com aqueles consultórios grandes. Eu abri a perna e entrei, abri a porta e entrei. Dei 2 passos, a médica estava sentada, assim, acho que uns 10 metros de mim, na mesa dela. Ela olhou para a minha cara e disse, e já sei o que você veio fazer aqui. Eu olhei para ela, o que é? Você está com a eritrema multiforme, pegou essa bactéria do lixo, não foi? Eu olhei, aquela médica antiga de posto de saúde. Posto de saúde recebe de tudo, né? Aí eu tive que fazer biópsia. Porque ela falou assim, ó, essa bactéria ela pode detonar 3 doenças. 2 eu não me lembro, mas a terceira ela falou, hanseníase. Aí ela ficou assim, né? Porque ela acho que ela não sabia que eu conhecia um pouquinho. Ela falou assim, não se preocupa não, que hanseníase não é tão grave assim, hoje, né? Aí eu falei, não tem problema não, eu conheço, eu sei. Ela, você vai, eu fiz, ela, vai lá, faz o teste. Aí eu fiz o teste, né? Fiquei assim porque a gente sabe, né? Todos nós somos funcionários de responsáveis, corremos o risco de ter alguma coisinha desse tipo, né? Aí né, eu fiz, não acusou uma outra coisa lá, né? Essa eritrema multiforme, né? Mas aí depois a doutora falou para mim, olha que bom que não deu, mas se desse, entre o câncer de pele e a hanseníase, pede a hanseníase, que é bem melhor de você tratar, né? Porque aqueles lá do posto de saúde, aqueles comprimidos imensos que você toma, e para combater essa bactéria também foi, aqueles comprimidos tão grandes que quase você não engole, que tem no posto de saúde, eles te dão o remédio, umas cartelas grandes, você vai tomando e resolve. E a hanseníase também. Ela, nesse caso assim, com 6 meses você trata, não precisa nem mais ficar fora do trabalho. Continua trabalhando e esse tratamento é tranquilo hoje em dia, né? Então, esses nossos irmãos jansenianos, eles pedem também a sensibilidade. Então, o que ele está falando aqui, né? Se a rede nervosa sofrer qualquer interrupção, no caso, o acidente, né? A pessoa secciona a coluna, a vértebra, aquela coisa arada toda, a pessoa vai ter uma interrupção, uma ruptura, ou por anestesia, né? Entre o dedo do pé e o cérebro, e aí ninguém sente dor alguma. Tanto que o médico fica espetando o pé com alfinete, né? Para ver se a pessoa tem sensibilidade, às vezes a pessoa não tem. Quanto ao caso, continuando aqui com o nosso amigo Hermínio, quanto ao caso particular da audição, Regina nos transmite algumas valiosas informações adicionais, ao ser solicitada a expandir suas observações. Realmente, ela nota certa diferença na qualidade do som, tonalidade, volume, ressonância, quando captado normalmente pelo ouvido externo, ou quando levado diretamente à percepção mental. Então, ela percebe que a qualidade do som, quando ela escuta um aparelho auditivo dela, tem uma qualidade. E quando esse som, né, é aquele som dentro da cabeça, ele tem uma outra qualidade, né? Às vezes, escreve ela, quando entidades me chamam pelo nome, eu as ouço com o ouvido comum, isto é, como se alguém estivesse ali comigo, fazendo a voz soar no mesmo ambiente físico. Foi aquilo que eu falei para vocês, que eu tive a impressão até de sentir o vapor quente, né, da pessoa falando muito perto. De outras vezes, isso se aplica principalmente a espíritos brincalhões, o som da campainha da porta de entrada, embora repercutindo fisicamente, se assim posso dizer, tinha qualquer coisa de diferente na qualidade do som. Assim, então, repara o que ela está querendo dizer. Espíritos brincalhões tocavam a campainha dela. Eles tocavam. Mas o som da campainha, quando eles
tocavam. Era um som diferente de quando era um encarnado que tocava. Olha só que coisa interessante. Então, ela vai dizer aqui, ó, o som da campainha da porta de entrada, embora repercutindo fisicamente, se assim posso dizer, tinha qualquer coisa diferente na qualidade do som. Tanto que, quando insistiam muito na brincadeira, os espíritos brincalhões, de mau gosto, e eu já cansada de ir à porta, sem encontrar ninguém, eu mesmo tocava a campainha, repetidamente para conferir. E concluía, este é o som da minha campainha de verdade. Não vou mais confundi-lo com o que eles estão produzindo. Perceberam? O som que eles produziam, eles tocavam a campainha. Por exemplo, você está na sua casa, uma porta se abre. Alguém abriu a porta. Alguém abriu realmente a tua porta. Só que você não está vendo a mão que abriu, mas alguém abriu a tua porta. É o caso da campainha dela. Mas o som que eles faziam era diferente de quando ela tocava. Entendeu? Era diferente. Parece, portanto, que no primeiro caso ocorreu um fenômeno de som direto, vindo do astral, e equivalente ao de voz ou escrita diretas, né? Dado que parecia a ela captá-lo pelo sistema usual de audição, enquanto permanecia a vibração no espaço ambiental onde se encontrava. Porque a escrita direta é aquela escrita que, de repente, aparece um texto na tua parede. Você não vê os espíritos, mas tem até um fato, eu ia colocar isso, esqueci. É um fato histórico que aconteceu na Babilônia, quando os hebreus foram levados como cativos para a Babilônia. Então, era um jantar daqueles maravilhosos, né? Esqueci até o nome do rei. Era um rei da Babilônia, ele estava dando um grande jantar, e nesse grande jantar, o que eles faziam, né? Os conquistadores? Eles invadiram o templo, né? O templo dos hebreus, e pegaram tudo que eles usavam no templo, aqueles castiçais, né? Aquelas taças, aquelas jarras, e levaram para os palácios, para usarem como talheres, como copos. Um desrespeito, né? Um desrespeito. Porque aqueles copos, taças, pratos, eram objetos religiosos, usados nas cerimônias do templo. Mas eles não respeitavam, né? Pegaram tudo e levaram. Então, estava havendo um grande, em nome do rei, está quase na minha cabeça, um grande jantar, não sei se Baltazar, um negócio assim. Era um rei da Babilônia, né? E, de repente, na parede do palácio, aparece um texto, uma mensagem vinda do céu, escrita direta. E essa mensagem dizia, mais ou menos, que aquele império não duraria muito tempo. Realmente, parece que naquela mesma noite, Ciro o Grande invadiu a Babilônia e tomou o poder, mandou matar o rei e se apossou de tudo. Então, a mensagem, né? Porque eles tinham feito um escárnio usando aqueles objetos, e aparece. Isso é um fato que consta lá na Bíblia, né? Essa história é muito interessante. Quando nós demos uma aula sobre a história do povo hebreu, nós falamos sobre isso. E aí aparece tudo aquilo escrito, a mensagem vinda do alto, que eles diziam que era de Deus. Os espíritos superiores é a escrita direta. Então, tem a voz direta também, então, como ele está dizendo aqui, né? Parece, portanto, que no primeiro caso ocorreu um fenômeno de som direto equivalente ao de voz ou escrita diretas, dado que parecia a ela captá-lo pelo sistema usual de audição, enquanto permanecia a vibração no espaço ambiental, onde se encontrava.
Já no segundo caso, da campainha, o efeito sonoro era ainda que diferente de uma fonte geradora externa. Para melhor explicar tais sutilezas, a Regina esclarece que ouve de 3 maneiras diversas. Ela vai contar aqui como ela ouve. Primeiro, como se alguém estivesse ao seu lado, falando, né? Então, você sente a vibração, né, da voz da pessoa, do seu rosto, né? Segundo, ainda aparentemente externo, mas com uma sutil diferença da qualidade do som. Terceiro, o som parece ocorrer dentro da sua cabeça, como se não houvesse fonte geradora externa. Então, tem essas 3 formas. Quando você sente como se estivesse falando muito ali, chamado ao pé do ouvido. Quando você está dentro de casa, escuta o seu nome, né? Rose, William. Já aconteceu várias vezes eu escutar e correr para a janela, achando que é minha vizinha. E aconteceu uma vez que eu escutei a voz. E o que era mais interessante, que a voz que eu vi era exatamente igual do meu vizinho que morava no 7º andar. Era uma voz, devia ser umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Sabe aquele horário de silêncio? Nesse horário, eu moro no condomínio, morava no 8º andar, lá no jardim não tinha ninguém, as crianças na escola, e 2 horas da tarde o sol está pindo, né? Então as mães não descem com as crianças começam a descer depois das 4 horas, quando o sol está... Então, nesse horário, 2, 3 horas, eu estava em casa fazendo não sei o quê, estava lendo, de repente eu escutei aquela Rose 2 vezes. Eu reconheci a voz, eu disse, essa voz do Luciano. Fui para a janela, olhei, ninguém na janela. Falei, gente, é o Luciano. Aí eu voltei, daqui a pouco de novo. Aí eu virei, quem é? Luciano, é você? Nada. Aí eu parei, comecei a pensar, falei, não é o Luciano. Mas a voz era igual a do meu vizinho, exatamente igual. Me chamou 2 vezes, ora, se me chama 2 vezes com o som da voz do meu vizinho, é um espírito brincalhão, não é? Claro que é. Por que ele vai usar a voz do meu vizinho? Para me fazer levantar, ir na janela, ficar procurando. Entendeu? Então, esse é o segundo caso. É o segundo caso. Ainda aparentemente externo, mas com uma sutil diferença da qualidade do som. Porque parecia a voz do rapaz. Quem já não passou por isso, né? E o terceiro caso, quando você sabe que está ouvindo dentro da sua cabeça. Uma vez eu ouvi tão alto dentro da minha cabeça, eu olhei para o lado achando que quem estava do lado tinha ouvido também. Porque não foi uma coisa muito agradável, foi uma crítica sobre alguém que estava no ambiente que eu estava, mas meio desagradável, entendeu? Fizeram uma crítica, né? E que acabou que no final depois de 1 ano, olha só que absurdo, foi me dito um fato sobre alguém que estava presente na festa, de uma forma, falou tão alto, que eu me assustei, eu olhei para o lado, eu com medo que alguém tivesse escutado, ou então eu tive um medo tão grande que parecia que eu que tivesse verbalizado aquilo. Eu falei, meu Deus, será que fui eu que falei isso? E alguém escutou? Que vergonha eu vou passar. Então, primeiro eu olhei assim pensando, alguém falou alto isso e alguém escutou. Depois eu falei, será que fui eu que falei? Mas eu olhei e o pessoal do lado não percebeu nada. Foi uma revelação. 1 ano depois, o que aquela criatura falou aconteceu. E ela falou de uma tal forma, não foi coisa de fofoca, não. Foi um aviso que ela deu. Ela deu um aviso sobre alguém que estava na festa e que estava acontecendo alguma coisa, e essa pessoa era, vamos dizer, a figura principal ali da festa naquele momento, do fato. E ele deu um aviso tão forte, de forma até negativa sobre aquela pessoa. Não foi questão de fofoca, não. Tipo assim, essa pessoa não é boa, mas ele usou outra expressão. Mas foi tão contundente, 1 ano depois. Um fato aconteceu dentro da família com aquela pessoa, que o fato que ela realizou,
quase destruiu uma outra pessoa. Só não destruiu porque aquela outra pessoa tinha muito merecimento. Mas ela quase destruiu a vida daquela pessoa. Um ano antes, eu recebi essa revelação. E eu, na época, não tive... O troço era tão grave que eu não tive coragem de falar para ninguém, nem para minha irmã. Eu não tive coragem de falar, de tão grave que era. Talvez fosse para eu falar para, entre aspas, quem sofreu o problema. Mas como é que eu ia dizer para aquela pessoa isso? Olha, cuidado que essa pessoa aqui... Isso... Não tinha como falar, né? E eu guardei para mim. Não falei para ninguém, nem para minha irmã, que era tão escabroso aquilo. Pois foi um ano. Gente, quando aconteceu, eu falei, agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Aí, na época, eu falei. Eu disse, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, assim, 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 assim. E aí eu fiquei sabendo que uma outra pessoa que estava na festa, que era uma prima minha, também recebeu a mesma mensagem. Ela falou, eu também. Naquele dia também eu veio uma mensagem dessa, mas eu também não podia falar nada. E foi uma coisa assim incrível, sabe? Uma coisa assim incrível. Mas o que aconteceu? Foi tão forte, foi dentro da minha cabeça, mas foi tão alto e duro, que eu fiquei com, será que fui eu que falei isso, meu Deus? Alguém aqui está olhando para a minha cara, achando que eu sou maluca e estou falando isso? Mas não, foi dentro da minha cabeça. Então, olha só que coisa interessante, né? Aí ela diz aqui, ó, o som parece ocorrer dentro de sua cabeça como se não houvesse fonte geradora externa. Dentro dessa mesma ordem de ideias, a de que os sentidos são meros instrumentos da mente, mas não a visão, a audição e o olfato em si. Delany, Gabriel Delany, organiza para explicar o problema da clarividência 3 hipóteses de trabalho. Então, Gabriel Delany vai falar sobre isso. Uma das coisas que eu... Um estudo que vai vir à frente aqui, ele vai dizer aqui, né? Ele vai falar sobre Thomas Edison, que Thomas Edison também fazia pesquisas desse tipo. Então, a gente vai encontrar muitas figuras famosas, cientistas famosos, que pesquisavam esses temas, né? Eles eram temas bastante interessantes. Então, a gente vai encontrar Thomas Edison também estudando sobre clarividência, clareaudiência, né? Era um tema assim, tão inquietante, né? Tão rico, que muitos cientistas, como Lombroso, Flammarion, Thomas Edison, estudavam, pesquisavam esses temas. Então, ele vai dizer aqui é Gabriel Delany, né? Ele vai dizer assim, primeiro, o pensamento do agente transmite ao clarividente a imagem de sua pessoa e a dos objetos à sua volta, ou é a visão normal do sensitivo que adquire extraordinária hiperacuidade. Terceiro, ou finalmente, o pensamento do agente determina uma exteriorização da alma, do percipiente. Percipiente é o sensitivo, que se desloca ao ambiente percebido por clarividência. Então, a gente percebe que hoje, na atualidade, nós, espíritas, pouco estudamos sobre esses temas. Voz direta fica como escrita direta. É o fenômeno lá do Antigo Testamento. Clarividência, clareaudiência. Como na aula passada nós vimos aqui que o termo clareaudiência não é adequado para todos os fenômenos que ele engloba. Psicometria é outro tema dentro da doutrina espírita que é até marginalizado. Não sei se alguém que já percebeu isso. A psicometria é um assunto que eles dizem que não é... Alguns dizem, não é assunto voltado para a doutrina espírita. Eu tenho um livro, é um autor oriental, Feng, né? E depois eu fui estudando outras coisas e encontrei um espírito que trabalha com isso, né? Esses espíritos orientais,
onde ele fala da psicometria e da clareaudiência, da clarividência também. Os orientais já estudavam isso há muito tempo, mas nós, espíritas, estudamos muito pouco. Esses temas, sonambulismo, clarividência, clareaudiência, voz direta, dupla vista. Normalmente a gente não gosta de estudar isso. Mas são fenômenos que merecem ser estudados, como a psicometria também. Psicometria também, tá? Muita gente marginaliza a psicometria. Então, inclusive, tem tratamentos de cura feitos através da psicometria, que tem resultados espetaculares. Espetaculares. Então, ele vai falando aqui, né? Delany decide pela terceira e última hipótese, que é o pensamento do agente determina uma exteriorização, quer dizer, da alma do sensitivo, que se desloca ao ambiente percebido por clarividência. Então, Delany decide pela terceira e última hipótese, ainda que reconhecendo ser a mais complexa. A primeira ele rejeita, que é o pensamento do agente transmite ao clarividente a imagem de sua pessoa e dos objetos à sua volta, pela simples razão de que o agente não tem condição nem de pensar em si mesmo no momento de um acidente, por exemplo, quanto mais no ambiente que o cerca. Como teria condições de transmitir toda a cena para alguém colocado à distância, às vezes considerável? A segunda, que é essa, né, a visão normal do sensitivo que adquire extraordinária hiperacuidade, a segunda é de fácil rejeição. Não há como aceitar que Swedenborg, por exemplo, outro que trabalhou muito a questão do magnetismo, pudesse ver de Gutenberg, né? Gutenberg, isso aqui é alemão, com seus olhos materiais, um incêndio que lavrava na rua em que morava em Estocolmo, como se lê no relato escrito por ninguém menos do que Immanuel Kant, filósofo, né? Resta a terceira, ou seja, a de que o sensitivo se desdobra de seu corpo físico e vai em seu corpo espiritual assistir a cena. A minha única dúvida com a hipótese de Delany está em que não vejo como o pensamento do agente pudesse provocar o desdobramento. Então, ele está dizendo, né, que o sensitivo se desdobra por força do agente, que faz com que ele se desdobre. Ele diz aqui que não vê como o agente possa fazer o desdobramento, né? Agora, depende, né? Depende. Tem casos aí que, de repente, vamos imaginar num caso de obsessão, será que o obsessor não possa agir sobre a mente do obsidiado, convencendo-o a se desdobrar? Né? Pode ser que ele consiga, de certa, entre aspas, forçar o outro a se desdobrar num comando mental. Né? Eles não mandam, vai lá, se atira do precipício, eles não falam isso? Falam, e o cara, muitas vezes, não se joga do precipício? Então, será que, dando um comando, ele não possa fazer o sujeito desdobrar? Então, diz aqui... Ei, Rose, aqui no nosso condomínio, o que já desencanou, mas tem um caso que é muito complexo, que eu até hoje eu fico pensando, um rapaz, ele era presidente de banco, coisa assim, uma família assim, maravilhosa, a avó, a mãe e ele, que viviam aqui perto, eles ainda moram, a mãe e a avó. Ele foi num apartamento que estava para vender, foi uma vez, olhou, voltou, ninguém sabia, aí descobriram depois, pois ele não voltou lá para olhar o apartamento, no, sei lá, o 10º, não sei quanto andar, aqui no Recreio, perto do Recreio, chegava ali a ser aqui ainda na Barra. Ele não se jogou? Eu já ouvi uma pessoa falar sobre isso. E ela também foi, entre aspas, arquitetou, foi a mesma vez, olhou, voltou, parece que chegou o corretor ficou lá fora, uma coisa de louco. Condomínio, que ela foi intuída também a se jogar, ela chegou a ir para a janela, mas aí ela desistiu, mas era como se eu visse uma pessoa também falando isso para ela, né?
E Então, geralmente são pessoas frágeis, né? é, Essas que fizeram. sim. A minha única dúvida com a hipótese de Delano está em que não vejo como o pensamento do agente, quer dizer, o espírito, né, pudesse provocar o desdobramento. Eu não digo provocar, ele provocar, mas que ele pode dar um comando e o outro se desdobre, né? O ilustre cientista francês, Gabriel Delane, né, é um expositor brilhante, muitíssimo bem documentado. Os casos com os quais ilustra suas exposições são inatacáveis. E ele vai conduzindo o leitor, inexoravelmente, às conclusões de que somente os postulados básicos do Espiritismo podem explicar e acolher as inúmeras modalidades de manifestação. Não resta dúvida, pois, de que a palavra clarividência está sendo utilizado para explicar maior número de fenômenos do que poderia fazê-lo. Como ele falou, né? São fenômenos, tem fenômenos que não são clarividência, mas o pessoal criou o nome e colocou dentro desse nome, como se fosse uma cesta, vários tipos de fenômenos, e todos eles vão levar o nome de clarividência quando não são clarividência, né? Ela, a palavra clarividência, foi proposta para caracterizar um só fenômeno, o da visão à distância, sem recorrer ao aparelho visual do ser humano encarnado. Então, ela, na realidade, define apenas isso, tá? Nada mais que isso, o que a caracteriza como fenômeno anímico. A clarividência é um fenômeno anímico, assim como o desdobramento é um fenômeno anímico. Você sair do seu corpo e vai dar umas voltinhas, isso é um fenômeno anímico. Então, a clarividência, tá? Que é a visão à distância, sem você utilizar o seu olho, o seu aparelho visual, é caracterizado como fenômeno anímico. Tá? E depois, vou dar um spoilerzinho, né? O Hermínio vai falar sobre isso. Nem todo médium é clarividente e nem todo clarividente é médium. Tá? Nem todo clarividente é médium. Mas o pessoal diz que é. É clarividência? Não, que a clarividência é fenômeno anímico. Você pode ser clarividente e não ser médium. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, mas ela pode estar misturada com o fenômeno mediúnico? Aí pode. Aí é um fenômeno misto, como nós já estudamos aqui. Aí é um fenômeno misto. Mas a clarividência em si é um fenômeno anímico. Então, a criatura pode ser clarividente e não ser médium. Então, são coisas que a gente tem que entender. Não é porque o sujeito desdobra que ele é médium. Desdobramento é o fenômeno anímico. Mas pode estar conjugado com o fenômeno mediúnico? Pode. Aí é o fenômeno misto. Então, isso a gente tem que entendendo, compreendendo, para saber o que é fenômeno anímico, o que é fenômeno mediúnico. Tem um livro, O que é Ser Médium? O negócio é um livro muito bom, de um escritor russo da época de Kardec. O nome dele também me fugiu agora. É O que é Ser Médium. Ele fez estudo sobre tudo isso. Então, ele traz do livro dele, eu vou ver se eu trago semana que vem esse livro, vários exercícios para você fazer. Ele apresenta o fenômeno e ele dá uma explicação. Depois, ele diz para você, o livro é bom assim, ele diz para você, eu vou agora fazer uma pergunta. E ele usa até os desenhos, só que a resposta está embaixo, você tem que tampar a resposta. Você tem que tampar a resposta. Então, ele primeiro faz toda a teoria, depois ele vai para os exercícios. Aí ele dá a questão, usando desenhos que facilitam muito. Aí ele faz a pergunta, embaixo da resposta. Mas você tem que tampar a resposta. E você tem que responder se o fenômeno é anímico ou mediúnico. Entendeu? Aí você diz, fenômeno mediúnico. Aí quando você olha a resposta, e é tão interessante que você rapidamente se aprende. Então, ele vai dando, ele vai passando um monte de exercício para você. Então, ele dá a situação e você
tem que responder se o fenômeno é anímico ou mediúnico. Inclusive, ele tem um livro, o nome dele está na minha cabeça. Ele tem um livro, acho que é Espiritismo, e Animismo, Espiritismo. Ele é russo. E ele tem esse livro. Eu acho que é Aksakov. Acho que é isso. Isso, Aksakov. O É um negócio livro não é dele, é de Beberval, não sei de quê. Acho que é Alexander Aksakov. Um negócio Isso, assim. Alexander Aksakov. Ele fala muito. Então, esse livro dele, acho que é Beberval, não sei de quê, ele traz a teoria de Aksakov e ele mostra os exercícios. Então, ele bota fenômeno mediúnico, Allan Kardec, fenômeno anímico, Aksakov. Que o Aksakov estudou o fenômeno anímico. Então, ele traz ali e você vai ter que responder se o fenômeno é anímico está ligado à doutrina espírita, Allan Kardec, ou se é fenômeno anímico está ligado a Aksakov. Eu vou trazer, o livro é ótimo, muito, muito bom. Daqui a pouco, eu acho que é o que é ser médium. Eu vou botar no grupo, Muito bom esse livro, para você estudar esses fenômenos. Ele traz vários fenômenos. E você vai aprendendo a diferenciar um de outro, né? Porque muitas vezes os médios não sabem. Então, ele vai dizer aqui, ou seja, né, o que a caracteriza, no caso, a clarividência como fenômeno anímico, ou seja, atividade da alma encarnada. Basicamente, sem interferência de espíritos desencarnados. Porque se tiver a interferência do espírito, passa a ser um fenômeno misto, mediúnico e anímico. Mas quando acontece sem interferência dos espíritos, aí ele é um fenômeno anímico, né? Esse livro é ótimo. Aí ele vai dizer aqui, isso nos leva a acrescentar-lhe outra condição, a do desdobramento perispiritual, o grande cavalo de batalha da ciência moderna, que ainda não conseguiu digerir ou sequer deglutir a óbvia realidade de uma réplica do corpo físico, estruturado como este, mas de substância sutilíssima nas últimas fronteiras da matéria, quando o território já é praticamente de domínio da energia. Então, quem coloca aqui, réplica, né? A batalha da ciência moderna, ou seja, a óbvia réplica, realidade de uma réplica do corpo físico. Quer dizer, na realidade, o corpo físico tem uma réplica do perispírito, podemos dizer assim, né? Estruturado como este, mas de substância sutilíssima. Há muitas pessoas dentro da doutrina espírita que não aceitam os órgãos do corpo perispiritual. Dizer que Kardec não falou assim. Ora, dentro do livro dos Espíritos só tem 3 questões sobre perispírito. 91, se eu não me engano, 92, 93. Kardec podia, no tempo dele, falar sobre o perispírito? De forma como se estuda hoje? Claro que não. Os caras dizem assim, Kardec não falou sobre isso? Ora, os espíritos não aceitavam nem a palavra perispírito. Foram umas 3 ou 4 vezes que eles usaram a palavra perispírito dentro do livro dos espíritos. Como é que Kardec ia fazer um estudo profundo de perispírito naquela época? Não tinha condições. O livro dos Espíritos só tem lá. Vai lá, o livro dos Espíritos, você vai ver. E, se eu não me engano, é 91, 92, 93, e fechou o tabuleiro. Fechou. Não dava, gente, para Kardec tratar desses assuntos. Tá? Então, tem muita gente que não aceita. Kardec não disse isso, então não existe. Né? Mas se for procurar lá no livro dos Médiuns, na Gênesis, vai encontrar umas coisinhas lá, falando um pouquinho mais profundamente. Né? Então, ele vai falar aqui. É com esse corpo energético que o ser desdobrado, ou o desencarnado, pensa, vê, ouve, movimenta-se, sofre, ama, vive, enfim. Quando você está desdobrado ou desencarnado, é com esse corpo que você pensa, que você vê, que você sente cheiro. Você está desdobrado, está no plano espiritual. Que você sente dor, que você sente raiva. Raiva. Quantos desencarnados chegam com ódio terrível das mesas mediúnicas? É esse corpo. É o corpo? Não é a mente. A mente.
que está com todos esses sentimentos que vão afetar esse campo energético. Vão afetar tranquilamente, vão desequilibrar energeticamente. Agora, quando ele encarnar, vai sobrar corpo, porque ele vai passar essa energia deletéria para o corpo físico, né? Então, o perispírito, segundo Kardec, é o princípio de todas as manifestações. Então, a gente percebe, a próxima aula vai ser o item 4, dia 10 de agosto, vou botar a data aí, 10 de agosto no item 4, 10/8. Então, a gente vai percebendo, gente, quanta coisa a gente tem para estudar, quanta coisa a gente tem para estudar. É muita coisa mesmo, entendeu? Então, esses temas que muitas pessoas não gostam de estudar, né? Esses que envolvem a questão, acho que é 455 do Livro dos Espíritos, nós temos que estudar. Oi? Então, as pessoas, né? Elas não gostam de estudar esses temas. É um tema muito chato, é um tema complicado. Eu não gosto de estudar esses livros, esses temas, mas a gente tem que estudar, tá? Eu estou olhando aqui para ver se eu achar, para buscar se eu achar. Ah, não, esse é do Aksakov. Mas esse outro livro, eu tentei ver se eu achava aqui para passar o nome para vocês, mas deixa eu só ver aqui. Se eu acho aqui. Eu acho que é Demerval, não tenho muita certeza, não. Não, tem um aqui, Demerval Saviano, mas não é isso, não. Eu vou ver em casa, eu vou trazer o livro, que o livro é muito bom, e você lê com muita rapidez. E é muito interessante essa questão dos exercícios, dos desenhos. Eu acho que é o que é ser médium, né? Um negócio assim, ser médium ou não, eu não tenho muita certeza, não. Esse livro aí que você está falando que é do Alexandre Aksakov? Não, é desse autor que estuda o Aksakov. Ah, tá. Tá? E que ele traz esses exercícios. Achei, eu sou danada. Médium, quem é, quem não é, o nome do livro. Não é Demerval, é Demétrio Pavel Bastos. Eu vou botar. É um estudo muito bom, tá? Muito bom mesmo. Médio, quem é, quem não é. Inclusive, em alguns está esgotado. Mas é um livro muito bom para a gente estudar. Ele é bem didático, muito em cima do Alexandre Aksakov, entendeu? Para poder falar sobre o animismo, e vale a pena você estudar esse livro e fazer os exercícios. Ele dá uma pergunta, manda a resposta aí embaixo. Você tem que tampar para ver se você aprendeu ou não. Entendeu? Aí, se você errar, você volta para a explicação dele, para compreender. Eu vou botar no grupo agora. Vou botar aqui no grupo. Tá bom? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que nós estamos tendo de estudar esses temas. E precisamos estudar, sim. Tá? Procura livros de apometria, apesar de muita gente condenar, dizer que não é espiritismo, sobre clarividência, clareaudiência. Estudem, que são fenômenos que ocorrem conosco. Mas é fenômeno anímico, e eu não sou espírita. Tem muita gente que não gosta desses fenômenos, porque eles se estudar, porque eles são anímicos. Só gosta de estudar fenômeno mediúnico. A doutrina é intercâmbio com os espíritos. Por que eu vou estudar fenômeno anímico? Mas eu não sou espírito? Encarnado. Eu sou espírito encarnado, então eu tenho que estudar os fenômenos que ocorrem comigo, sem interferência dos espíritos. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo, né? Até para eu não ir parar no hospício. Então, a gente tem que estudar tudo isso e agradecer a Deus essa oportunidade que nós temos de estudar. Lembrando a todos aqui que domingo
nós temos o nosso seminário, né? É sábado, desculpe, 4h15, com o nosso companheiro, acho que é Guilherme, né? São tantas coisas assim. Tema muito interessante, eu coloquei... Acho que é Gustavo Ramos, né? Gustavo Ramos, ó. Eu vou ver aqui, ó. O tema muito interessante, Gustavo Ramos, como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. Quando eu estava lendo isso hoje, eu me lembrei que lá no Congresso em Brasília, outro dia, esse já estava, tem um senador lá, ele é espírita. Ele já fez movimento para levar o Haroldo Dutra para receber o prêmio lá, ele já fez uma sessão em homenagem a Chico Xavier, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, gente do céu, a criatura tem umas ideias, faz umas coisas que você diz assim, meu Deus. Aí isso eu quero ver. Como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita? E aí, outro dia, sem crítica, fiquei falando, o nosso irmão é espírita, como é que ele concilia isso? As coisas que ele diz, que ele faz, com a doutrina, com a ética. Entendeu? Então, a impressão que tem é assim, eu sou espírita fora do Congresso, dentro do Congresso eu não sou espírita. Entendeu? Então, está bem de acordo com isso. Fora do Congresso eu sou espírita, dentro do Congresso eu não sou espírita. Relações de poder, que é mais poder, que não é? Poder, questões sociais. Mas tem um drama que ele vive. A questão de o dinheiro que eu recebi vai mesmo para construir estrada ou vai para o meu bolso? Ou vai para outras coisas? E a ética? Eu falo uma coisa, eu faço outra, entendeu? Isso aqui, mas isso é o que vivemos todos nós. É uma prova bastante difícil, né? A nível menor, a gente também vive isso aqui. Essas dúvidas, né? Questão de, olha o que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, matança, né? A polícia, concorrendo com São Paulo matou 16, o Rio matou 10 ontem, lá na Penha, estão concorrendo quem mata mais, não é assim? Então, São Paulo era 14, já passou para 16. Aí o Rio ontem, não contente, lá na Penha, matou 10. Aí você em casa vê, eram bandidos, aí você começa, né? Entendeu? Tipo, não vai fazer falta, né? Bandido. Cancelou o CPF. Né? Cancelamento de CPF. Você tem que pensar. Eu não posso ter esse pensamento, essa postura. Eu não posso. Olha a minha ética. Viver. Não é? E eu não estou vivendo, também tem cuidado. Porque às vezes você tem que ficar dentro de casa de boca calada, porque o outro pensa diferente de você, e se você for falar, colocar a proposição do Evangelho, o mundo cai. Você tem que respeitar, então é melhor você calar a boca e faz uma prece. Então, o que está sendo? Como conciliar essas relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita? É um tema muito interessante, sábado, 4h15 da tarde, eu convido todos vocês. E, por favor, aí o desenho é muito interessante, né? 2 dedos segurando o fito e você se equilibrando em cima, né? Do cartazinho, tem lá, você se dá corda bamba. Então, eu vou pedir a vocês que divulguem o cartaz, eu vou mandar sábado o link, passem o link para quem vocês deram o cartaz, porque é um tema muito necessário. O link é o mesmo, é sempre o mesmo. É muito necessário para todos nós, porque todos nós vivemos isso aqui. Quando ele falou cancelamento do CPF, agora eu ri. Já ouvi muito essa frase, né? Estou cancelando o CPF. Olha essa situação triste. E a gente não pode se deixar levar pela tempestade. Não pode. Porque não é aceito. Como diz Emmanuel, quem tem 5 minutos de evangelho não pode fazer mais isso. E vamos lá, né? Então, agradecemos muito a Deus sobre tudo isso. Vamos dar um tempinho aqui, 10 minutinhos, e a gente retorna para o estudo dos ensinos de Jesus, tá bom? Um beijo aí para todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Eu vou passar aqui para a Denise.
cheguei tarde. Depois você vê o vídeo, depois você vê o vídeo. Isso aí, graças a Deus tem esses vídeos.